meu querido companheiro de bancada, deputado Bruno Lamas, socialista, com quem eu tenho o orgulho de dividir a representatividade aqui nessa casa, deputado Edson Magalhães, que me sucedeu aqui na tribuna dessa casa, meus queridos deputados, deputadas, todo o povo capixaba que nos assiste pelos sinais da TV Assembleia, da TVE, meu cumprimento especial e diferenciado a todo o povo mateense. Eu quero seguir nesse tema que o deputado Edson Magalhães pronunciou aqui, abordou aqui da tribuna, e com muita propriedade, esse deputado que foi seguramente um dos melhores, se não o melhor prefeito que a querida cidade de Guarapari já teve na sua história, tanto é que tem uma avaliação muito alta para voltar a ser prefeito daquela cidade, e falar um pouco do país desse momento. Tem muita preocupação, deputado Edson, muita preocupação. A gente tem visto o desemprego, que ele não é uma realidade do nosso tempo. A grande maioria das pessoas que vivem no emprego hoje em dia não tinha vivido essa realidade no tempo da inflação, no tempo da recessão na década de 80, no início da década de 90. Os nossos jovens não conheciam essa recessão, não conheciam esse alto índice de desempregabilidade, não tinham visto as empresas fechando as portas dioturnamente. Todo dia se tem notícia de uma nova empresa pujante fechando as portas, pedindo recuperação judicial, pedindo falência. Os tribunais já estão lotados de pedidos de falência, e é muito triste ver isso acontecendo no nosso país. E parece que os nossos governantes do governo federal, os membros do governo federal, parece que eles vivem em outra realidade, porque eles estão dizendo que é o período que a empresa privada mais ganhou dinheiro na história. É período que estão todos fechando as portas. É período que a Petrobras, a maior empresa do Brasil e uma das maiores do mundo, tem hoje a maior dívida. A empresa que mais deve no mundo é a Petrobras. Então é muito triste a realidade. Mas eu, como positivista, otimista que sou, eu acredito que sempre as melhores e maiores oportunidades, elas estão dentro de uma crise, elas estão dentro da adversidade. Naquela semana de Nossa Senhora da Penha, a festa da Penha, no domingo que antecedeu a comemoração oficial da festa da Penha, eu ouvi uma frase muito forte, muito forte. O Calvário nos ensina a viver. E nada melhor para poder mostrar que as oportunidades estão nas crises que essa frase. O Calvário nos ensina a viver. E eu não tenho dúvida que vamos tirar proveito nesse momento, que nós vamos crescer como nação, que nós vamos crescer como cultura do voto, como cultura política, não tenho dúvida. Quiçá, se no período de 6 meses de afastamento da presidente da República, não apareçam as propostas de reformas que há 20 anos nós estamos esperando. Tem 20 anos, e não é num governo só não, 3, 4 governos, que o Brasil está esperando e clamando iniciativa de projeto popular, para que nós pudéssemos ver tramitar no Congresso reformas políticas, reforma previdenciária, reforma tributária altamente necessária, reforma do Código Penal, tantas reformas que precisam, e até então ninguém teve coragem de propor as mudanças, e agora a gente ainda vê as pessoas
Nós podíamos ter feito isso lá em 2003, quando começamos a governar o país. Podia, mas está no passado, passou. Então, quem sabe agora, nessa transição, a gente já não tem uma proposta das reformas e que elas vão para o Congresso e sejam apreciadas em tramitação de urgência, porque quando se quer, as coisas caminham com agilidade. Então, eu acredito em mudança, acredito na mudança da cultura do voto. Deputado Bruno Lamas, nosso presidente ADOC, acredito na cultura do voto, porque eu tenho dito por onde passo, em reuniões maiores, em reuniões menores, dentro da minha casa, para os meus filhos, onde eu estou, eu tenho dito, a única autoridade que o povo é que escolhe é a autoridade política. Essa mudança, quem vai salvar o povo é o povo. As mudanças que nós precisamos, elas vão acontecer a partir da política, elas vão acontecer a partir da política. A única autoridade que a sociedade escolhe como um todo, deputado Edson Magalhães, é a autoridade política. Nós não temos oportunidade, e hoje eu prestei muita atenção num pronunciamento aqui do deputado Zé Esmeraldo, que não passa uma sessão sem pronunciar, e o Zé Esmeraldo questionando os concursos públicos, os cargos de carreira. Quando a pessoa, no nosso país, passa por um concurso, é vitalício, é até que a morte nos separe. Para poder destituir alguém concursado, é muito difícil no nosso país. E tem tantas pessoas que fazem o concurso público, porque a partir de um concurso, um processo administrativo, é muito raro ver tirar alguém, deputado Edson Magalhães. Ninguém elege o promotor de justiça, é no concurso público, é vitalício. Ninguém escolhe o juiz, o desembargador, é vitalício. E quantos erram? E quantos desviam a conduta e saem aposentado com salário integral? Onde está o senhor Demóstenes Torres, que foi senador da República e foi corrupto e foi cassado? Mas antes de ser senador da República, eleito no voto direto pelo povo de Goiás, antes disso, ele era concursado como procurador de justiça de Goiás. Foi cassado como senador da República, mas ele está nos quadros do Ministério Público de Goiás, exercendo a sua função. Não serviu para a política, mas serve para o Ministério Público. A autoridade política é eleita no voto da sociedade, tem um mandato de 4 anos e precisa renovar a cada 4 anos. A sociedade precisa escolher novamente. Então nós precisamos mudar a cultura do voto. Não podemos esquecer que a sociedade brasileira escolheu o Fernando Collor de Mello, e eu me recordo muito bem do Fernando Collor de Mello fazendo a sua campanha eleitoral, a campanha política, com seus 30 e poucos anos, aquele jovem alto, do cabelo liso, que balançava e sorrindo para todo mundo, e a sociedade votou sem conhecer Fernando Collor de Mello, e elegeu ele presidente da República do Brasil. Poucos dias depois, 2 anos depois, a sociedade na rua, manifestando, os estudantes de cara pintada pedindo a deposição do Fernando Collor de Mello. E o Fernando Collor de Mello foi deposto, tomou a maior punição que eu já vi tomar, deputado Teodorico, da história desse país. A justiça deu 12 anos de inegibilidade para Fernando Collor de Mello, 12 anos. E depois de 12 anos, ele candidata novamente, porque venceu a sentença dele, e ele ganha a permissão de candidatar, candidatou, e a sociedade vota nele e coloca ele de novo no Congresso Nacional, e ele está lá praticando corrupção. Então, assim, a sociedade é que escolhe. Nós precisamos mudar a cultura do voto. Nós temos governantes probos, éticos, e que fazem gestão extraordinária. E aí a sociedade precisa melhorar a cultura do voto para a gente escolher melhor. Eu quero pedir ao presidente desse momento, deputado Bruno Lamas, que me dê mais 2 minutos para eu colocar uma experiência aqui. Normalmente, o corrupto, deputado, senhores deputados, normalmente o corrupto, ele já é corrupto antes da eleição. A sociedade vota no corrupto, põe o corrupto na política e quer que ele melhore na política. Ele não vai melhorar, ele vai piorar. Ele vai piorar. A gente precisa escolher melhor.
A única autoridade que o povo escolhe é o político. Agora, recente, mostrou ontem uma belíssima reportagem que um professor da USP, da Universidade de São Paulo, pegou um modelo da Noruega. Ele teve um período grande na Noruega, e muita gente que está me assistindo viu isso na televisão ontem. Ele teve um período na Noruega, e lá na Noruega não tem ambulante. Eles colocam um freezer de picolé, o pipoqueiro, e tudo que é de ambulante, eles colocam na praça. Coloca na praça e coloca um cofre, coloca o valor do que está ali sendo exposto. E o norueguês vai lá, pega o produto e coloca o dinheiro na caixinha e vai embora. Não tem ninguém para vender. Essa é a cultura. E nunca falta um único produto. Isso é lá na Noruega. E o professor pegou essa experiência da Noruega e trouxe para São Paulo, para dentro da USP, da Universidade Federal, e quis fazer uma ação para poder atender uma entidade filantrópica. Ele queria fazer uma ação para arrecadar e entregar o dinheiro para uma entidade filantrópica. E colocou um freezer de picolé, colocou o preço de R$2 e colocou um cofre de acrílico transparente do lado do freezer. E os estudantes iam no freezer, pegavam o picolé e colocavam os R$2 no cofre de acrílico, dentro de uma universidade, sem câmera, filmando ninguém. E colocou 2 semanas de teste, 2.000 picolé vendido, mas com uma inadimplência. Ou seja, eles denominaram, deputado Teodorico, eles denominaram de índice de esquecimento. O que pegava e não pagava. Dentro de 2 semanas, 2.000 picolé vendido e 50 e poucos de índice de esquecimento. O aluno pega o picolé e não paga o picolé e vai embora. Isso é um absurdo. Isso é sociedade. E aí, eles deram o nome disso de índice de esquecimento, mas isso é corrupção, corrupção da grossa. E aí eu faço um parâmetro disso, deputado Teodorico. Nós vimos aí quanto que foi o percentual que na operação da Lava Jato foi dado lá naquele programa da hidrelétrica de Belo Monte, de 150 milhões de reais, dividido 75 milhões para um partido e 75 para o outro. Sabe quanto por cento que era? 1%. Mas a taxa do picolé que os alunos da USP deixavam de pagar é 2,5%. Isso é corrupção, isso começa no seio da sociedade. E aí a cultura do voto precisa de prevalecer, que a gente vota no corrupto, põe o corrupto na política e quer que ele melhore na política. Ele não vai melhorar. Quem não tem condição de administrar uma família, quem não tem a esposa, os filhos, e a família que educa bem os filhos, ajuda muito o governo a governar. Quem não tem condição de administrar uma família e fazer com que os filhos tenham educação, tenham princípios e valores, esse alguém não serve para estar na política. E a sociedade não pode escolher corrupto e colocar corrupto na política, senão nós não vamos melhorar a política. Tenho dito, muito obrigado. Antes de terminar, só para fazer complementação à sua fala, com relação aos 150 milhões, que eu também fiz esse discurso aí, dizer que Andrade Gutierrez estava no consórcio, junto com o Odebrecht. Andrade Gutierrez sai, quem entra no consórcio? Erenice Guerra, Burlai e Palocci. Ou seja, é como trabalhasse uma empresa e, de repente, eu entrasse no consórcio para concorrer com uma empresa de bilhões de reais. É muito estranho isso, muito estranho. Então, por conta disso, eu sou favorável a uma mudança, não só na presidente da República, e quero fazer elogios ao último discurso aqui do deputado Magés, que ele falou assim que a política, ela tem um lado podre, mas tem um lado bom. A política tem político honesto. Essa casa mesmo tem bons deputados, o Espírito Santo tem que saber disso. Muito obrigado.